colocar aqui para apresentar. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Estão vendo a minha tela? Dá para ver, sim. Beleza. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente dar uma trabalhada em mais exemplos, né, em clusterização. E eu vou aproveitar o exemplo que a gente vai trabalhar hoje para mostrar algumas formas de eliminar alguns atributos que não são interessantes para a clusterização, tá? Método para encontrar atributos, certo? Que em inglês chama de feature selection, né? Que é seleção de features. Features são atributos, né? Tem várias formas de você fazer esse tipo de seleção, tá? Eu vou mostrar aqui uma técnica que é bem básica, tá? Mas que ajuda bastante para eliminar alguns atributos que são indesejados, tá? Antes de abrir aquela base de Nova York, eu vou puxar de novo aqui aquela do cartão de crédito, só para mostrar a aplicação dessa técnica em cima dessa daqui, tá? Aí depois que eu mostrar, a gente vai lá no de Nova York e dá uma praticada. Então lembra daquela basezinha dos cartões de crédito que vocês trabalharam, né? Tem uma porção de atributos e, inclusive, na aula passada a gente começou a discutir, né, utilizando aquele gráfico de dispersão, que se eu tenho um atributo que tem uma relação forte com outro atributo, a gente precisa escolher um dos dois, né? Porque os dois juntos dentro da clusterização atrapalha o processo de segmentação de dados, né? Então, existe uma forma da gente identificar a correlação, certo, entre pares de atributos através de um indicador. A gente não precisa ficar gerando gráficos para visualizar e tentar ver se existe algum padrão, tá? A gente pode utilizar um indicador que mede essa correlação. E o nome do operador que a gente vai utilizar se chama aqui, ó, Correlation Matrix, tá vendo? Matriz de correlação. Tem duas, ó, tem de covariância e de correlação, que a gente quer essa daqui, tá? Correlação. Então eu vou puxar a matriz de correlação aqui. Eu vou fazer a ligação. E aqui na saída, ó, a primeira saída é a própria tabela e a segunda, ó, é a matriz, tá? Ó, MAT, tá vendo? Matriz de correlação. A gente precisa também pedir para ele dar esse output aqui, tá? Quando a gente aperta o play, ó, ele vai gerar a tabela, né? Porque foi a primeira saída lá do bloquinho. E esse segundo output aqui, que é a saída de baixo do módulo, é a nossa matriz de correlação. Então, como é que a gente interpreta, tá? Porque isso daqui é um conceito estatístico e essa disciplina, de novo, ela aparece na grade sem a turma ter tido uma base estatística necessária, né, para entender alguns conceitos. Então, esse daqui eu vou explicar rapidinho só como é que a gente interpreta, né? Tá? Tá vendo que a gente tem uma tabela que tem todos os atributos por todos os atributos, né? Ó, ID do cliente, ID do cliente. Aí balanço, balanço. Aí aqui acho que é balanço frequency, aí tem aqui balance frequency também, tá vendo? Então é todos os atributos por todos os atributos, é uma matriz, tá? Os valores que estão aparecendo aqui no meio, dá para perceber que são valores que não ultrapassam 1, né? Dá para perceber que tem um aqui na diagonal, ó, mas nenhum valor aqui, ó, se a gente der uma olhada geral, ó, não tem nenhum valor maior do que 1, todos estão entre menos 1 e 1. Ó. A gente pode perceber que tem uns negativos, ó, mas não tem nenhum negativo que esteja também menor do que menos 1. Tá? Então, essa medida de correlação é uma medida que está no intervalo entre menos 1 e 1. Como é que a gente faz para interpretar cada valorzinho desse que está aparecendo aqui na tabela, tá? Vamos dar uma olhada nesse... Vou pegar um exemplo, tá? Nesse valor aqui, ó. Esse valor está dando menos 0,078, né? É um valor que está muito próximo de zero, concorda? Então, está na faixa do negativo, mas está bem próximo de zero, tá? E esse valor, ele relaciona, ó, a frequência de compras com o balanço. Cliquei sem querer aqui. Deixa eu fazer assim.
Cadê? Aqui, ó. A frequência de compra, tá vendo? Com o balanço, ó. A gente lê a tabela encontrando a interseção entre a linha e a coluna, tá? Então, esse valor representa a relação que existe entre a frequência de compra e o balanço. Quando o valor da correlação está próximo de zero, que é esse caso aqui, ó, isso significa que não existe nenhuma relação linear, tá? Eu vou usar esse termo aí porque é o termo correto, né? Pode existir uma relação que não é linear, mas não existe nenhuma relação linear entre o balanço e a frequência de compra. Ou seja, se o balanço começa a subir em valores, não significa que a frequência de compra vai subir também, tá? Ou que ela vai descer. Não existe uma relação. Os dois, entre si, eles têm um comportamento que é aleatório, tá? Não tem relação forte, que a gente chama. Quando eu pego um valor de correlação que é muito forte, que é esse caso aqui, ó, 0,917 está muito próximo de 1, não é? Isso significa, ó, que existe uma relação muito forte entre compras e compras de uma vez, né? Que chama isso daqui, o one-off é de uma vez? É, né, Lúcio? Não sei. Ah, sim, o one-off é tipo isso mesmo, é à vista. À vista, tá? Então, ó, existe uma relação positiva, tá? Ó, porque o valor é positivo, está muito próximo de 1, tá vendo? 0,91 é quase 1, né? Muito próximo. Então, existe uma relação positiva muito forte entre compras à vista e compras em geral. Isso até é óbvio, né? Se aumenta o meu número de compras, provavelmente vai aumentar também o meu número de compras à vista. Tá? Existe uma relação forte. Pode acontecer também uma relação forte e negativa. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Aqui não tem. Tem. É o mais forte que tem aqui negativo, é esse daqui. Então vamos lá. Aqui é frequência de dinheiro adiantado, né, pelo cartão, e frequência de compras. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que quanto existe uma relação negativa, tá vendo que o valor está dando menos 0,3? Menos 0,3 não está muito próximo de menos 1, né? Mas vamos considerar que fosse um valor negativo próximo de menos 1. Se for próximo de menos 1, significa que quanto maior o valor de Cash Advanced Frequency, ou seja, quanto maior a frequência com que o cartão é utilizado para adiantar dinheiro, né, para tirar dinheiro no caixa, menor é a frequência de compras. Porque essa frequência de compras aqui é compra de crédito, né, no cartão. Então até faz sentido, né? Quanto maior a frequência de vezes que um cliente tira dinheiro do caixa, menor vai ser a frequência de compras no cartão, com crédito. Tá? Então, essa matriz aqui faz com que a gente consiga encontrar pares de atributos que têm uma relação forte, positiva ou negativa. E a gente interpretou na aula passada que quando a gente tem esse tipo de relação, não é interessante que eu utilize esses dois atributos na clusterização. Eu tenho que escolher só um deles, né? Lembra? Pois é. Pois é. Então, esse módulozinho aqui, ó, esse Correlation Matrix, tá? Ele ajuda nessa decisão. Essa visualização aqui, ó, de matriz é ruim, tá? Se você clicar nesse pairwise, ó, ou seja, de pares em pares, né, ó, ele vai mostrar os pares, tá vendo? E aqui a correlação. E a gente pode ordenar, ó, do maior para o menor. Vou colocar do maior. Então, ó, a maior relação que existe entre atributos é essa daqui, ó, aquela que a gente viu, né? Ó, compras e compras à vista tem uma relação positiva gigantesca. Então, ou eu escolho compras, ou então compras à vista para utilizar na clusterização. Usar os dois ao mesmo tempo não é apropriado, tá? Vamos ver outros aqui, ó. Frequência de compra e frequência de compras parceladas também tem uma relação forte, tá vendo? Quanto maior a frequência de compras, maior vai ser a frequência de compras parceladas, 0,8. Acima de 0,7 já é considerado uma relação forte, tá? E abaixo de menos 0,7 também é considerado uma relação forte negativa. Aqui também é forte, ó. A frequência de dinheiro adiantado
e a taxa, que é TRX, acho que era uma taxa, é? Não, TRX é o pagamento, não. Não, peraí. TRX. Olha aqui. Não lembro agora. Vai indo aí que eu vou olhar aqui. Tá. Quando a gente passa aqui, ó, para compras e compras TRX, seja lá o que for, acho algum tipo de taxa aqui, ó, a relação já começa a ficar um pouco mais fraca, tá? 0,69 a gente poderia considerar que tem uma relação forte ainda. TRX é limite. É o limite. Ah, é o limite, tá? Então, o limite o limite dado, né, ao cartão Exatamente. É o para limite essa operação. para saque. Então, faz sentido, né? Quanto maior a frequência, maior o limite que a pessoa recebe. Mesma coisa aqui, né? Quanto maior o número de compras, maior o limite, né, do cartão de crédito. Isso. Aqui já um pouco mais baixo, né? Porque provavelmente tem outras coisas que influenciam. Por isso que o valor aqui, ó, não está tão alto ainda, né? Mas se eu quisesse fazer aqui uma clusterização para esse exemplo, eu provavelmente eliminaria, ó, de 0,6 para cima. Então, daqui para cima a gente faria escolhas, né? Por exemplo, ó, o que é que eu tenho com compras? Ó? Compra está relacionado com one-off, com limite, com parcelamento e com pagamentos, tá vendo? Então, em vez de utilizar pagamentos, parcelamento, limite de compra e compras à vista, eu eliminaria todos esses e deixaria só compras, tá? Porque todos esses têm uma relação forte com compras, eu só preciso escolher um dentre todos esses que se relacionam. Deu para entender? Deu. Isso aí gera uma diminuição absurda, certo? De atributos numa clusterização. Só essa análise Tá, aí. mas aí, no caso, a gente eliminaria mesmo em total. Elimina. Não tem sentido você colocar pares que têm uma relação forte. Simplesmente não tem. Só vai atrapalhar na clusterização. Viu? Só atrapalha. Vamos olhar no espectro negativo, né? Ó. Ué, não tem nenhum negativo aqui. Ele não está ordenando direito, não. Agora foi. A relação negativa que tem mais forte é entre balanço e... O que é PRS aqui? PRC, desculpa. Espera aí que eu vou olhar. É PRC o quê? PRC, People's Republic of China. Tá aí. Oh, meu Deus do céu. É PRC o quê, Ronaldo? PRC, Full Payment. PRC... Eu acho que é pagamento... Não, Full Payment é pagamento total, que seria o PRC. Oh. PRC está aqui, a porcentagem do pagamento total pelo usuário. É o pagamento parcial. É tipo assim, pagar o mínimo. Ah, tá. Entendeu? Então, beleza. Então, quanto maior o pagamento parcial, menor é o balanço do cartão. Pelo menos é o que está dizendo essa relação. Isso aqui não é uma afirmativa muito forte, porque tá vendo que o valor não está dando muito próximo de menos 1, né? Se fosse, tipo assim, menos 0,7, aí sim a relação seria forte. Então, aqui é uma relação fraca, tá? A gente poderia, inclusive, manter os dois. Só estava querendo achar um exemplo que fosse negativo, mas não tem nenhum, tá? O mais forte que tem negativo aqui é em relação a esses dois atributos, mas mesmo assim não negativo é forte. É quando o percentual é improvável, é isso? Não, quando é negativo é porque quando um cresce, o outro cai. Quando é positivo, quando Entendi. um sobe, desce. Aí quando é negativo é inverso, certo? A relação. Só isso. Se for próximo a probabilidade de 0... é menor, não é isso? A relação. A relação, né? É a relação. Certo. Nesse sentido aí, de que, por exemplo, aquele caso lá, ó, que é muito forte, ó, 0,91 é muito forte, é próximo de 1, né? Como é positivo, significa 91%, o seguinte. No caso, né? Significa o seguinte, tá? Se for 100%, que é impossível, tá? Significa que a relação é perfeita. Nunca vai ser perfeito, né? Sempre tem um pouco de ruído. Então, mas aqui está muito, muito próximo da perfeição. E significa o seguinte, que se as compras aumentam,
compra, as compras à As vista compras de uma aumentam vez também também. aumentam. E do mesmo jeito, se as compras diminuem, a compra à vista também diminui. A relação é direta, que a gente chama, tá? Tá, mas aí Se se fosse fosse, negativo, então, se as compras aumentam, o a outro compra à diminui. vista não diminui, né? Seria o contrário, né? Ao contrário. E Entendi. se a compra diminui, a compra à vista aumenta. Né? A relação é Entendi. inversa. É o inverso, Beleza. entendi. É assim que a gente interpreta, tá? Tem um embasamento estatístico para isso daí. Não vem ao caso na disciplina, porque a disciplina não tem um pré-requisito, né, da parte de estatística. Então, a gente não vai cobrir a parte teórica desses indicadores, tá? Isso eu vou mostrar como é que faz para interpretar. Lá na frente, vocês vão aprender sobre isso daí. Lá em técnica, não, em ferramentas estatísticas aplicadas. A gente lida com essa parte de correlação, covariância e tudo mais, tá? Para entender como é que calcula e por que esse indicador ele funciona, né, para analisar essa relação. Então, eu posso fazer isso para fazer essa seleção, tá? Eu não vou seguir porque a gente já fez esse exemplo aqui, né? Vou apagar, tá? E a gente vai trabalhar agora com um exemplo lá de Nova York. Deixa eu ver se eu já carreguei ele aqui, acho que não. Não, deixa eu carregar. Do Airbnb, né? New York. Vou extrair aqui para documentos. Eu tenho que organizar essa minha instância aqui do Windows, porque o meu Linux é todo organizadozinho, né? Que é o que eu uso mesmo no meu dia a dia. O Windows eu só uso para algumas aulas, né? Dependendo da ferramenta. Ó, a minha área de trabalho aqui. Misericórdia. Horrível. Mas eu vou organizar hoje, eu acho. Porque eu tô usando com frequência nessa disciplina por causa do RapidMiner. E eu estava usando também na pós-graduação, mas já terminou as aulas? Ah, Ronaldo, espera, esse Oi. negócio de New York tem um problema, a gente não pode portar esse negócio. Por quê? Porque assim, olha a tela do meu computador, que vai, continua, vai aperta em finish. Aí, ó, sobrou, aí, ó, Ah, ele dá um errinho, né? dá um errinho. Inclusive, é por isso que porque de início a gente não fez esse negócio. De início, eu e o Jorge, a gente não ia importar o de Nova York, quase que dava esse erro. Então, a gente teve alguma coisa que a gente fez. A gente substituiu todos os valores que estavam no erro por uma imagem, sei lá o que foi que a gente fez. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, E, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar... pronto, espera, já sei. Replace errors with missing values. Também aí, ó. Volta pro RapidMiner. Tinha uma opção, é? Tinha opçãozinha, volta. Meu computador, vai. Mais de novo. Replace errors with missing Ah, values. Volta. foi Aqui isso sim. daqui, é? É isso aí, vai, aperta. Ah, tá. Aí o erro que tiver, ele vai deixar em branco, né? É bom que elimine, né? É isso. Aí, ó. Pronto. Beleza. Massa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas para ver se os formatos estão ok, né? Ó. Latitude real, longitude é real, o tipo de quarto é polinomial, são aqueles três tipos, né? Que é... Deixa eu ver aqui. Private room, entire room e shared room, né? Deixa eu ver aqui. Price é inteiro, beleza. Número mínimo de noites é inteiro. Number of reviews, last review é uma data, ele já identificou como data, inclusive. Número de reviews por mês. Número de reservas, que é Calculated Host Listing Count, né? E disponibilidade anual. Numérico, deu tudo certo aí, então, né? Aqui o nome é que tem uns erros, tá vendo? Mas a gente vai eliminar essa coluna, né? Porque a gente não vai utilizar nome para clusterização. Então vamos lá. Pode ser uma coluna com erro. Vamos fazer aqui o processo todo da clusterização, né? Passo a passo. Então, vou fechar tudo isso daqui para limpar aqui no results, tá? Vou dar um play aqui para a gente ver a coisa limpa. Então, a gente tem, ó, coluna ID, a gente não vai usar, né? Porque é o identificador da tabela. São valores que não se repetem. Nome também a gente não vai usar, porque são valores que não se repetem. E faz sentido não usar, né? Porque eu não posso fazer uma clusterização baseada no nome O ID do apartamento, né? Host ID também, que é o ID do anfitrião, né? Da pessoa que está alugando. Host name, mesma coisa.
Aí a gente tem duas coisas aqui, ó. O Neighborhood Group são poucas opções. O Neighborhood Group é como se fosse o distrito, né? O Neighborhood são muitas opções. É melhor a gente eliminar, porque lembra que a gente vai ter que fazer a binarização, né? Se a gente binarizar, se a gente fizer aquele one hot encoding, né? Nessa coluna aqui, a gente vai ficar com uns 600 atributos aí, no mínimo. Aí o processo demoraria aí, talvez, a gente um mês trabalhando em cima da clusterização para tentar selecionar atributos e tudo mais, então é melhor a gente eliminar, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que, que a gente pode eliminar aqui mais. Eu acho que a data também, tá, ó, last review a gente não vai utilizar. O resto a gente pode utilizar, né? Ou seja, para os cartazes agora, né? Para os cartazes. Então vamos lá. Primeiro a gente vai selecionar os atributos, né? Então, de atributos, não? isso, então vamos selecionar. Primeira etapa a gente vai selecionar, tá? Para já eliminar o que é atributos que não tem sentido a gente utilizar, né? Então eu vou usar aqui o select attributes. Vocês podem fazendo aí também, tá? Eu vou fazer assim, como eu tenho mais itens para escolher do que para eliminar, eu vou usar inverse selection para poder selecionar os que eu vou eliminar, tá? Subset. Então, a gente escolheu isso aqui. Host ID, host name, ID, last review e name também. E o neighborhood, né? Porque são muitas opções que aparecem lá, tá? Deixa eu ver o que sobrou aqui para ver se é isso mesmo que a gente quer. Latitude, longitude, número mínimo de nodes, neighborhood, number of reviews, price, reviews per month, room type, certo? Então a gente tem dois atributos aqui que são nominais que a gente vai ter que binarizar, né? Volta aí. Eu só tirei 5. Tá faltando qual? É o Rush ID, List Review, Name. Qual? O neighborhood também, né? Tirei. Repete aí de novo. Last review. Host ID, host name, ID, last review, name e neighborhood. Host ID, AD, List Review, Name, Neighborhood. Qual Aí outro? tem o host name também. Host name. Host. Tá aqui. Que é o nome do anfitrião, hein? Certo. Aplicar, beleza. Aplica. Aí é bom sempre dar um play, né? Para poder a gente dar uma olhada, para ver se tem tudo certo. Para a gente não acumular erros, certo? Então, beleza. A gente tem aí, deixa eu dar uma olhada na estatística para ver aqui quais são os grupos que tem aqui de bairros, ó. Tá aí, a gente tem poucos, tá vendo? Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island e Bronx. Tem essas 5 opções aí. Não vai aumentar tanto assim o número de atributos, né? Uma pergunta aí rápida, um quiz. Se eu binarizar esse atributo aqui, que é o Neighborhood Group, quantas colunas vão ser criadas? 5, né? Na verdade, ele vai criar só 4, porque, por exemplo, ele pode criar uma que é Neighborhood igual a Brooklyn, outra que é Neighborhood igual a Manhattan, igual a Queens, igual a Staten Island. E ele não precisa criar a última, o Bronx, porque para ser Bronx, basta que essas 4 sejam zeros, certo? Se não for Brooklyn, nem Manhattan, nem Queens, nem Staten Island, significa que é Bronx. Entendeu? Então, se fosse no caso 4, só seria 3. E quando são 2 opções, ele só cria uma coluna, né? Também. Ele diz que é igual a algum valor 0 ou 1, né? Certo. Então, essa metodologia é justamente para tentar diminuir a quantidade de atributos, né? Se eu tivesse, na verdade, esse a mais aqui, Bronx igual a 1, ele ia ter correlação, né? Certo. Bronx igual a 1, ele tem uma correlação com os outros serem 0. Então, a gente teria aquele mesmo problema, né? Da correlação alta. Beleza. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o design. Primeiro, a gente vai normalizar os valores numéricos, né? Lá em Result, a gente tem vários valores que são numéricos, né? Latitude é numérico, longitude é numérico. A faixa de valores é sempre diferente, né? A latitude está nesse espectro aqui positivo, em torno de 40, 41. Longitude é negativa, em torno de 73. A gente tem que normalizar esses dados.
Lembra como é que a Deixa gente eu sempre tomar. diz? A gente vai tomar latitude e longitude em norte, oeste, sul, essas coisas. Não, clusterização, o ideal é que a gente trabalhe com valores numéricos. Inclusive, a gente vai binarizar justamente porque a gente não quer atributos nominais, né? Uhum. A gente binariza justamente por causa disso. Então, a gente vai manter numérico, tá? Clusterização funciona melhor, tá? Com valores numéricos. Então, Uhum. a gente precisa normalizar esses valores. Como é que a gente faz para normalizar? Vou puxar aqui o normalize. Normalize. Jogar aqui em cima da linha. Eu não preciso selecionar os atributos numéricos, né? Lembra que o normalize ele já vai normalizar somente os atributos que são numéricos, né? Então, basta eu escolher o método aqui embaixo. Ele sempre deixa escolhido essa opção Z Transformation, tá? Que é a transformação, que é a padronização da distribuição normal. A gente não quer esse método, a gente quer sempre, ó, Range Transformation, tá? Esse intervalo entre 0 e 1. Sempre vai ser esse intervalo. Lembra o motivo desse intervalo? Não. É para todos os dados ficar entre 0 e 1, né, não? Justamente porque na ocorrência de atributos que são nominais, que a gente tem aqui nesse caso, né? O atributo nominal a gente vai transformar 0 em 1, né? A binarização não faz isso, né? Entre 0 e 1. Sim. Então, se eu coloco os valores numéricos entre 0 e 1 e eu binarizo os valores nominais, tá todo mundo na mesma escala. É justamente por causa disso, tá? Fica todo mundo na mesma escala. Então, eu vou rodar aqui para testar. Funcionou, tá vendo que é latitude, longitude, tá, preço, tá todo mundo agora na mesma escala, né? Uhum. Todo mundo na mesma escala. Ele não modificou neighborhood group e nem room type porque são nominais. Para essas duas colunas a gente utiliza o quê? O binarizador, né? Que a gente chama de one hot encoding, tá vendo? One hot encoding é um nome padrão, tá? Qualquer ferramenta de trabalho com machine learning, com data science em geral, o nome da função que binariza dados nominais é esse daqui, tá? One hot encoding. Então a gente vai puxar aqui, vou jogar lá. Mesmo esquema, não preciso fazer nada, ele só vai aplicar o one hot encoding nas colunas que são nominais, tá? Então vou rodar aqui para ver se está tudo certo. E olha só, ó, neighborhood group igual a Broncolin, tá vendo que tem um aqui, né? Significa que esse imóvel aqui, essa residência aqui do Airbnb, está nesse distrito de Brooklyn. Tem 0 nesse neighborhood aqui, igual a Manhattan, tá vendo? 0 igual a Queens e 0 igual a Bronx. Tá vendo que só tem 4, né? Tem 4. Tem um que ele eliminou. Ele vai escolher aí de acordo com a forma como ele escolhe. Eu não sei como é que ele está escolhendo, tá? Um ele vai deixar de fora, mas não atrapalha isso, tá? A instância que tiver tudo 0, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Aqui, ó. Tá? 0, 0, 0, 0, tá vendo? 0, 0, vamos ver quais são as opções. Manhattan, esse aqui é Queens, esse aqui é Bronx, então aqui Staten Island é esse daqui, né? Ó. Se não tá em Brooklyn, Manhattan, Queens ou Bronx, é porque ele tá no Staten Island, né? Beleza. Entendi. Ele fez a mesma coisa pro room type, ó. A gente tem 3 opções, mas só tem 2 colunas, né? Ó. Private room, entire room. Então, quando tiver 0 e 0, esse caso aqui, ó, é porque é aquela opção shared room, né? Que é o quarto compartilhado. Que é pra galera aí que é estudante ou então hippie. Que gosta de dividir quarto com um monte de gente. Ou liso. É a mesma coisa, né? Tem correlação aí. Correlação forte entre ser estudante liso e hippie e liso também, né? A não ser que seja o hippie rico, que é o hipster, né? Então, ó, tá todo mundo numérico, todo mundo no intervalo entre 0 e 1. A gente pode aplicar a nossa clusterização. Mas antes disso, a gente vai fazer aquela análisezinha de correlação para fazer uma nova seleção de atributos, tá? Para a gente eliminar mais atributos aí que tem uma correlação forte. Certo? Como é que a gente faz isso?
vai aqui no operator e coloca OR de correlação, tá? Você descer aqui embaixo, ó, tem Correlation Matrix, tá vendo? Ele tá na pasta Modeling, subpasta Correlations, tá? Tem várias opções aqui de medidas de correlação. É Correlation Matrix? Matrix, matriz de correlação. Puxa, joga lá. A gente vai utilizar isso daqui para fazer análise, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, a matriz de correlação aqui embaixo, tá? Eu tenho que fazer essa ligação de baixo, senão ele não vai mostrar. Aqui em cima é a nossa tabela original, tá? Como se tivesse rolando um bypass aqui, né? Ó. Ele não passa pelo módulo. O resultado mesmo é aqui embaixo, ó. Vamos rodar para a gente analisar. Então, Oi. Ligar as duas, né? Liga as duas no final. Vamos dar uma olhada no resultado aqui. A gente vai usar essa opção, tá? Ó, Pairwise Table. A gente também tem um mapa de calor aqui, ó. Mas o Lúcio não gosta de mapa de calor, não. Ele ficou com raiva naquele dia lá no mapa de calor. Mas o mapa de calor aqui, cara, é mais fácil, porque tá todo mundo na mesma escala. Ó. Então, próximo do azul é -1 e próximo do vermelho é positivo. Então, a gente tá aqui, ó. Azul é frio, vermelho é quente, né? Ó. Já dá para saber, ó, que o par existe uma relação forte entre a pessoa estar em Manhattan ou no Brooklyn, tá vendo? Isso aqui era esperado, inclusive. Que tivesse uma relação entre atributos desse tipo aqui, tá? Tipo binário, né? Costuma aparecer relação forte. Aí tem, private room, tá vendo? E entire room, tá vendo? Que também tem uma relação forte, né? Mas mesmo assim a gente tem que usar o bom senso, tá? Lembra que a gente fez essa binarização para poder trabalhar com atributos que são nominais, né? Naturalmente vai acontecer isso daqui, ó. A relação entre colunas desse atributo que foi binarizado, tá? Vai existir uma relação forte. Geralmente negativa, ó. Tá? Porque geralmente quando eu escolho um, eu não escolho outro, concorda? Não é assim? Então vai acabar tendo uma relação forte, principalmente quando eu tenho uma opção que tem uma frequência maior do que a outra, tá? Mesmo assim, a gente não vai eliminar atributos desse tipo, tá? Porque são atributos binários, tá? A gente não vai utilizar isso como critério. A gente só vai eliminar os que têm relação forte, que são numéricos, tá? Que eram numéricos originalmente, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pode ir aqui nessa coluna pairwise, e a gente vai ordenar aqui, ó, a correlação. Pode começar ordenando do maior, da maior para o menor, tá? Então, vamos dar uma olhada, ó. Primeira coisa, ó. Existe uma correlação forte entre o bairro e a longitude. Faz sentido, né? Faz sentido. Isso significa que Queens, ó, tá mais pro longitude é leste-oeste, né? Está mais pro leste, tá? Ou seja, quanto maior o valor da longitude, maior é o valor desse atributo aqui, que é o que me diz se o distrito é Queens ou não, tá? Então, existe uma correlação forte. Mesma coisa aqui, né, ó. Manhattan, latitude, vai rolar também, ou seja... Como foi que tu mudou do maior para o menor, hein? Só tu clicar aqui em cima na tabelinha, ele ordena. No nome. Tá certo. Certo? Vamos ver aqui se existe uma relação. Aqui já é mais fraco, né? Ó, tá abaixo de 0,6. Mas mesmo assim, ó, o que faz sentido, existe uma relação entre o número de reviews e o número de reviews por mês. Tá? Que é uma estatística aqui. O valor bruto, né? E o valor na forma de estatística. Então, ó, com certeza, esses dois aqui a gente poderia utilizar só um, né? Para clusterização. A gente pode eliminar. Só que está percebendo aqui que existe uma relação entre as coordenadas e a informação do bairro, né? Por enquanto a gente não vai eliminar, a gente vai ver se isso vai atrapalhar a gente ou não na hora da clusterização, né? Mas claramente existe uma relação. Essa relação ela já era esperada, né? Porque isso daqui, esses dois atributos, eles me dão noção de posição, né? No mapa. Concorda? Sim. Então eles vão ter algum tipo de relação. A relação não está muito forte, então a gente pode, por enquanto, ignorar. Vamos dar uma olhada nos negativos, tá? Eu vou olhar lá embaixo.
Aqui no negativo, a gente consegue achar algumas relações também fortes, ó, em relação à latitude, né? E os grupos, tá vendo? A gente tem uma relação muito forte aqui em relação a o room type igual a private room e entire room, tá? Mas a gente não vai eliminar porque eles são atributos que eram originalmente nominais e a gente binarizou, né? Então é bom a gente manter eles. É claro que eles iam ter uma correlação forte, tá? Mas existe aqui uma dúvida em relação ao uso ou não da latitude, tá? Ou a gente vai utilizar o grupo, certo? Do distrito, ou então vai utilizar a longitude e latitude. Utilizar os dois ao mesmo tempo parece não ser apropriado, tá? Porque eles têm uma relação forte. Então, por enquanto, a gente não vai eliminar nenhuma informação, tá? Vamos fazer a clusterização no seco aí e vamos ver o que é que dá, tá? Eu vou fazer assim, vou afastar um pouquinho para cá. Caminhos. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Caminhos. Vamos utilizar o caminhos, que é o que a gente aprendeu como é que funciona por enquanto, né? Próximo aula eu vou mostrar um novo, tá? Caminhos, vou jogar aqui. Ele só fez a ligação de baixo, né? Lembra que eu tenho que ligar os dois, ó. Tem que ter cuidado. Ah, não, é só a saída mesmo aqui, né? Esse daqui é a matriz de correlação. Vamos manter a matriz de correlação ligada lá, tá? Não tem problema. Vou até fazer assim, vou puxar esse daqui. Fazer assim. Tá meio feio aí, mas tudo bem. Então, vou apagar aqui a clusterização, tá? Vamos escolher quantas opções aqui. Vamos começar com 5, tá? Deixa o valor padrão aí. A gente vai ter que dar uma explorada. E vou puxar aqui o Cluster Model Visualizer. Vou colocar aqui do lado. Vou fazer as ligações. Ele está reclamando aqui? Meu tá dando um erro, ó. A gente tem valores faltando, né? Tem que substituir com aquele map, né? Vamos lá. Missing values. A gente vai... Deixa eu ver qual é essa opção aqui. Deixa eu ver se essa opção é mais interessante. Tem aqui Remove Unused Values. Deixa eu ver se essa daqui é mais interessante. Deixa eu ver o que é que ela faz aqui. Certo. Não, ela não resolve nosso problema. Vamos usar o Replace Missing Values mesmo. Replace Missing Values. Aí, vamos ver aqui como é que a gente faz. Tem uma sua lá embaixo. Vamos colocar a opção Average mesmo, tá? Pode ser? Vamos lá. Qual foi que tu botou aí? Replace Missing Values. Aí você escolhe a opção aqui, ó. Deixa eu voltar. Average, certo? Ele vai substituir o valor que tá, os valores que estão faltando pela média dos valores, tá? Só para a gente não perder a informação. Depois, isso, velho. O ideal é que a gente remova, só que eu não estou vendo aqui. Pronto, clustering, depois Missing Values, clustering. Peraí, só um minutinho, não falei não. Vamos conectar as duas, né? Isso. Não. Eu não pus o Cluster Model Visualizer ainda, então eu posso apagar a ligação. Apaga a ligação e coloca ele aí para ligar, tá? Ele é essencial para a nossa análise. Ele que gera aqueles gráficos, aquelas coisas, né? Tu botou alguma coisa no cluster? Não, fiz nada. Só fiz jogar ele aí. Por enquanto a gente não vai mexer em nada nele, tá? Aqui, opa. Não, aqui. Não, peraí, só um minutinho.
Ponto. O Lúcio tá brigando aí com o RapidMiner. Tô brigando, sim. Peraí, só um minutinho. Deu certo meu aqui. Deu certo? Ainda não, peraí. Eu tenho que fazer. Tem que aparecer quatro. Tem que aparecer quatro no final, é? Quatro ligaçõezinhas. Não, sim. Eu mantive ó, a ligação, a lei da correlação, tá vendo? Na matriz, pra gente dar uma olhada nela depois. Aí aqui embaixo, ó, o que sai aqui de cima da correlação é a nossa tabela, tá vendo? Aí, a gente liga ele no replace missing values para poder fazer aquela operação lá, né? Para eliminar os valores que estão faltando. Joga o clustering, o k-means, deixa do jeito que está, não configura nada. E liga ó, o cluster model visualizer, tem que fazer essa ligação assim, ó, de pá em pá. Peraí, então a briga não acabou, não. Peraí que eu vou ter que excluir tudo, só um minutinho. Vou ter que excluir Faz o aí. processo aqui. Peraí. É porque o meu tá completamente linear. Tu fez uma curvinha aí. Tu fez uma curvinha aí no teu. É porque eu desci aqui só para visualizar, para ver se não tinha Então eu nada. tá completamente no mesmo nível. Aí não dá pra ver direito. Peraí. Apagar o cluster model visualizer. Apagar o clustering. Um minutinho. Que droga, gente. Qual é esse último aí que tu botou o cluster? Model visualizer. É. Correlate matrix agora. Peraí. Cluster. Ah, entendi. Só um minutinho. A Matrix, eu vou apagar isso aqui. O Matrix aqui, né? Você vai ligar a ligação do Matrix, a segunda ligação do Matrix com a última de lá, né? Ligar a segunda ligação do Matrix com a última aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Volta lá, Ronaldo, rapidinho para ver o negócio. Design isso. Replace missing values. Replace missing values, peraí. Mas demora para carregar, né? Vai ligar aqui. Essa base tem mais atributos, né? Ela é maior. Clusterização é um processo que é computacionalmente caro, certo? O K-means é um dos mais eficientes, tá? Ele consegue lidar com um volume grande de dados. Quando a gente for trabalhar com o outro na próxima aula, que é o método hierárquico, esse é mais pesado, sabe? Ele tem algumas características diferentes do K-means, tá? Que são interessantes, mas ele é bem mais pesado. A gente vai ver aí o computador sofrendo se a gente for trabalhar com um exemplo muito grande. Vai ficar carregando devagarzinho. Pelo menos aqui no RapidMiner eu achei ele bem lento, né? Na ferramenta que eu uso, ela é implementada de forma bem eficiente, eu não notei muita diferença não para exemplos médios, sabe? Não testei com exemplos gigantes, né? Mas eu sei que o procedimento é mais complexo, é mais trabalhoso para o computador do que o K-means, tá? O K-means é bem fácil. Misericórdia. O Centroid dele aqui é uma loucura, viu? Pois é. Conseguiu aí, Lúcio? Acho que sim, peraí, vamos só ver uma coisa. Põe nos teus resultados, rapidinho. Agora vamos no mapa de calor, né? O pair heatmap. Ah, não, espera. Cluster model clustering, né? Vamos ver o Centroid aqui. Olha o clustering. O teu heatmap deu quanto? Teu overview. O teu overview, vai. Isso, no overview. Overview. Aqui, no overview. Pronto, 3.920, 8.672, 9.612. É isso, pronto. É isso, né? Deu certo. Agora vamos no Centroid. Então, vamos ver logo aqui algumas. Vamos dar uma olhada aqui no Centroid, né? Porque dá para perceber ó, que tanto no overview como no heatmap só está aparecendo. Boa parte dos atributos que estão aparecendo aqui são os atributos que são binários, né? Ó, neighborhood e tudo mais. Isso aqui costuma acontecer. Então a gente vai dar uma olhada aqui no Centroid para dar uma olhada nos resultados, tá? Então, tá, ó, 0,1, né? Ó, tá vendo aqui, ó, pro Brooklyn, para Manhattan, só 0,1 porque a gente só testa duas opções. Os outros têm valores intermediários, né? Vamos rodando aqui. Então vamos dar alguma olhada aqui em algumas coisas que estão acontecendo na clusterização. Para 5 clusters, que foi a opção que a gente escolheu, ó, o preço não teve diferença entre os clusters, né? Ó. O número mínimo de noites também não. O número de reviews, ó. Reviews por mês
O listings tem uma diferençazinha aqui mais pequena e a disponibilidade também está tendo uma diferença mais pequena também, aqui, tá vendo? Então, aqui tem uma diferença grande, latitude, longitude, né? Está diferenciando bastante. Aí o que é que está acontecendo? Claramente, o Neighborhood Group está atrapalhando aqui na análise, né? E eles têm uma relação forte com a latitude e a longitude, concorda? Então, a gente vai escolher um dos dois, tá? Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai eliminar o Neighborhood Group, a gente vai manter só a latitude e longitude para facilitar, tá? Para ver o efeito que dá. Então, a gente vai lá no Design, a gente já tinha visto, lembra, né? Na correlação, ó. Abrir de novo aqui a correlação, cadê? Aqui, ó, as medidas de correlação mais altas estão associadas, ó, envolvendo a latitude e longitude e o atributo Neighborhood Group, tá vendo? Mesma coisa no espectro negativo, né, ó. Relação entre eles sempre vai ter tudo bem, mas a gente desce aqui, ó, latitude, ó, de novo, associada a algum atributo aqui do Neighborhood Group, tá? Então, lá no design, a gente vai fazer o seguinte. Aqui onde a gente fez a seleção lá no início, tá? No Select Attributes, lá no início, tá? A gente vai clicar nele e vai eliminar o Neighborhood Group, tá? Tu acrescentou mais alguma coisa ou só voltou pro que já tinha? Não muda nada, a gente só vai eliminar lá no primeiro Select Attribute, a gente vai eliminar o Neighborhood Group, porque ele tem uma correlação forte com as coordenadas geográficas e está atrapalhando na clusterização, tá? Clicar. Vamos dar o play de novo. É mais pesadinho, é maior esse exemplo. Vamos dar uma olhada lá no Visualizer. Vou no Heatmap. Ó, já está começando a aparecer outros atributos aí no Heatmap, né? Vou dar uma olhada no Centroid para ver como é que está a divisão. Ó. Um peixe. Bom, apareceu um peixinho. Para essa quantidade de cluster aqui, parece que tem muitos atributos que são parecidos, né? Ó. Boa parte dos clusters. Vamos dar uma diminuída. Vamos ver se a gente roda aqui com 3 clusters, tá? Lembra que a gente tem 3 tipos de quarto, né? Pode ser que o tipo de quarto influencie bastante na clusterização. A gente tem 3 tipos, lembra, né? Pode ser que isso influencie. Então, vamos testar com 3 para ver se realmente funcionaria bem, tá? Os atributos nominais costumam influenciar bastante na divisão dos grupos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eita. É justamente o que aconteceu. Ó. O Private Room, ó, o Cluster 0 é um cluster que... Private Room, tá vendo que ele é 0, né? 100% negativo. Ó. Entire Room, quase 100%. Então, é o cluster que representa os apartamentos que são alugados completos, né? Ó. Entire Home, tá vendo? O cluster 1 é o cluster de quartos privados e o cluster 2, ó, tanto o private room como o entire room são negativos, então são os quartos compartilhados, que é justamente quando os dois são 0, né? Ele fez a divisão justamente, ó, com uma influência muito grande do tipo de quarto, tá vendo? Estou dividindo aqui. Se a gente olhar no heatmap, a gente pode ver os padrões em relação ao preço, ó. O cluster 0, que é o cluster dos apartamentos inteiros, ó, são os clusters mais caros. Tá vendo que no heatmap, ó, quanto mais por verde, maior o valor, né? São os clusters mais caros. E são clusters também com o maior número de reservas. Certo? Uhum. O cluster 1 e o cluster 2, eles têm um preço, faixa de preço parecido, né? Quando você aluga um quarto ou um quarto compartilhado, parece não ter tanta diferença. É um pouquinho menor, tá vendo? 37,91%, aqui 41,18% negativo, então um pouquinho menor ainda o preço do quarto compartilhado, faz sentido, né? Mas o número ó, de reservas de quarto compartilhado é maior do que a de quartos privados, né? O que tem menor reserva aí é esse cluster de quartos privados. Beleza? Massa. Então vamos dar uma olhada no Centroid para ver como é que ficou lá. Deixa eu...
Latitude e longitude parece estar bem equilibrado, né? A gente pode aumentar o número de clusters para ver se a gente consegue encontrar grupos que tem uma divisão por coordenada. Número mínimo de noites, number of reviews por mês também está todo mundo mais ou menos equilibrado. Lembra que esses dois aqui a gente identificou que tem uma correlação, né? Então vamos logo eliminar um dos dois. A gente escolhe qual dos dois? Vamos escolher aí. Acho que deixa o número de reviews, tira o reviews por mês. Deixa o número de reviews deve ser no ano inteiro, né? Esse por mês deve ser a média mensal. Vamos colocar no todo. Não, é a melhor estatística, né? Por mês. Vamos manter a do mês, tá? Tá, tira o outro, né? Select Attributes, lá o primeiro, né? Ó. Eu vou tirar o number of reviews, tá? Que é o valor do ano inteiro, né? A soma do ano inteiro, tá? Clicar. Vamos rolar de novo para ver se tem alguma mudança substancial. Ó, tá vendo que tem uma diferenciação grande aqui, né, dos três clusters em relação à disponibilidade? O cluster 0, que é o cluster do apartamento inteiro, é o cluster azul aqui, né? Eles têm uma disponibilidade baixa, geralmente, tá vendo? A pessoa costuma, provavelmente, disponibilizar o apartamento em temporada, né? Por temporada, o apartamento inteiro. Então, a disponibilidade é mais baixa. O cluster 1, que é de quarto privado, é o que tem disponibilidade mais alta, e o quarto compartilhado tem uma disponibilidade no meio entre os dois, tá vendo? O número de reservas a gente já tinha verificado, né, que a maior parte, na verdade mudou aqui, né, o que tem menos reserva é o quarto, é o que é apartamento inteiro, o que tem mais reservas é o quarto privado, tá? Nessa divisão não existe uma diferença substancial entre o preço, o número de noites e o número de meses. Isso pode acontecer por dois motivos, lembrando. Ou porque a gente não escolheu uma quantidade de clusters correta, ou porque, de fato, não existe uma diferença muito grande. Não existe um grupo específico aqui que tem um preço maior com alguma combinação. Por exemplo, pode ser que exista algum grupo, sei lá, existe um grupo de apartamentos, quarto privado, que tem um número mínimo de noites que é muito alto e o preço é muito alto também. A gente não conseguiu identificar porque a gente criou poucos clusters, né? A coisa acaba ficando mais suavizada, digamos, né? A média, ela vai escondendo algum tipo de comportamento que não está dentro desses três aqui, certo? Como é que a gente faz para encontrar? A gente tem que experimentar, né? A gente vai aumentar o número de clusters e vai vendo aí se aparece algum padrão interessante, tá? Algum grupo que se distancia dos outros. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Design, clustering, vamos aumentar para 4 aqui. Menos do que 3, né? Não vai rolar, porque a gente já tem um atributo tipo de quarto que tem 3 opções, né? Então, geralmente, esse tipo de atributo, ele vai forçar essa divisão. Então, vou colocar aqui 4. Vamos dar uma olhada aqui. Centroid. Ó, já tem um padrão diferente, ó. Apareceu um novo cluster, ó, que tem uma diferença na disponibilidade, tá vendo? Tem um grupo aí que tem uma diferençazinha na disponibilidade. Tá? Vamos dar uma olhada aqui pelo overview, para ver se a gente consegue identificar. Esse grupo aqui é de apartamentos inteiros. Esse grupo aqui é de quartos, deixa eu ver aqui, private room, é de quarto particular, né, privado. Esse aqui também aqui é de quarto privado. Então, tem dois grupos, ó. Tem 2 clusters de quarto privado, ele quebrou em 2. Nesse cluster aqui, a gente tem uma disponibilidade muito alta, é o que diferencia ele, tá? E nesse cluster aqui de baixo, o que diferencia ele é o número de reservas, ó, que é muito abaixo da média, tá vendo? A gente acabou de identificar 2 grupos que tem um comportamento bem diferente, tá? E são grupos que são de quartos privados. Beleza? Mas não existe nenhum outro atributo aqui que também influencia. Então, vamos dar uma aumentada aqui no número de clusters e a gente vai assim, testando. Vou colocar 5.
Vão testando aí, se quiser, tá? Eu tô falando aqui, mas vocês podem estar interessados em estar testando aí sozinho. Vamos dar uma olhada no Centroid, que é um bom visualizador aqui da diferença entre os clusters. Apareceu uma diferença, de novo aqui no Calculated Host Listings, né? E parece que tem alguns grupos aqui já na disponibilidade, né? Ó, tem 2 clusters com disponibilidade parecida aqui, 2 clusters com disponibilidade parecida. Esses dois, apesar de ter uma disponibilidade parecida, eles têm uma diferença, ó, no número de reservas. Aqui está começando a aparecer uma diferença na longitude, tá vendo? Por enquanto, todos os clusters têm uma latitude muito parecida, né? Tá todo mundo mais ou menos na mesma posição média ali, tá? Na média tá mais ou menos na mesma posição. Agora a longitude está começando a diferenciar aqui. Provavelmente a gente vai ver alguma coisa aqui no overview. Deixa eu ver se aparece alguma informação de longitude. Ainda não. Heatmap. Tu não acha que quando colocou 5, ficou muito parecido, não? Parece que ficou parecido, né? Mas eu acredito que não, porque a gente tem um grupo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem esse azul e esse verde, né? Ó. O azul, ó, ele tá no cluster bem aqui embaixo, tá vendo? E esse verdezinho aqui, ó, que é um desses dois, ele tá seguindo um caminho bem diferente, né? Então são clusters diferentes, tá? Se a gente tiver 2 linhas que seguem o mesmo caminho, aí sim, são clusters praticamente iguais, né? E que a gente poderia transformar em um só. Então, por enquanto, eu acho que ainda dá pra gente aumentar aqui para dar uma explorada. Vamos colocar 6. Deixa ele terminar aí, que agora tá trabalhoso para ele. Centroid. Olha aí, ó. Acabou de aparecer um cluster completamente diferente dos outros, tá vendo? Com uma coisa experimental. Esse cluster 5, ó, vamos dar uma olhada aqui. O 5 é o 5? Sim, não tem como filtrar, né? Que esse bicho ele podia ter uma opção pra gente clicar e mostrar só ele, né? Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo no cluster 5. Cluster 5 é um cluster que tem, ó aqui o percentual de reservas, ó. 4.500 e tantos % acima da média. Então, são poucos apartamentos aqui, ó, que estão em um cluster que tem uma quantidade de reservas gigantesca, tá vendo? São clusters também que tem um número mínimo de noites, tá vendo, muito alto, e obviamente a disponibilidade é alta. Então, existe um cluster que tem esse comportamento aqui. A gente pode dar uma olhada aqui no mapa de centroides para dar uma olhada nos outros atributos desse cluster 5. Vamos ver aqui. 538 apartamentos, ó. Ó, esse cluster 5 é um cluster de apartamento inteiro, tá vendo? Dá para ver aqui, ó. Cluster. Nessa tabelinha do Centroid a gente consegue visualizar. Ó. É um cluster de apartamento inteiro. A posição dele, ó, latitude e longitude, está próximo da média, né? Ó. Então ele está mais ou menos centrado ali no meio da cidade. Os apartamentos, em média, né, estão centrados no meio. O preço é um preço abaixo da média, tá vendo? 0,02. Não são baratos. Só que eles têm aqui o número mínimo de noites, cadê? 0,01. A gente tem que ver qual é a média, né? Aqui, na verdade, porque pode ser que isso daqui não seja um valor baixo, né? Tem que ver qual é a média ali. Um pouco a gente vê. Número de reviews. Aí tá aqui, ó. Calculate Listen Host, tá bem aqui, ó. Tá bem alto, tá vendo? 0,88. E a disponibilidade também bem alta, né? 0,78. Lembrando que isso aqui são os valores que estão normalizados, né? Então vão estar entre 0 e 1, certo? Então, ó. Esse cluster aqui é um cluster de apartamentos inteiros que tem uma alta disponibilidade, um alto número de reservas, tá? Mas que tem um preço, ó, médio e baixo. Tá vendo? Na verdade, entre os outros é o que tem um preço maior, né? Ó, 0,25, 0,19, 0,8, 0,1. De todos os clusters é o cluster mais caro. A gente tem que comparar com os outros, tá vendo? É o que tem um preço médio mais alto de todos. Quando a gente fez a análise, a gente analisou que esse pessoal que alugava o apartamento inteiro, ele alugava por pouco tempo, num ano. Aí, tipo, a sugestão que a gente tinha dado era que
ele alugava bastante, apesar de ser pouco tempo por ano. Aham. E a sugestão que a gente dava era incentivar essas pessoas a alugar mais. Porque Pois é, ó, tá vendo? O número mínimo de noites deles é um valor baixo, né? é, Bem que esse daqui tá entre os maiores. Vamos ver aqui o número. mas aí ninguém sabe qual a média, se é baseado numa média geral ou se é numa média. Pois é. Mas beleza, vamos ver aqui, vamos aumentar, né, o número de clutches. Vamos lá. Experimentar aqui, 7. Olha o bichinho trabalhando aí, ó. Na olhada no Centroid. Ó, o número mínimo de noite, ele tá sempre numa faixa pequenininha aqui, né, ó. Nos clutches. Bom dia, meu amor. O preço também, ó. Por enquanto, esses três atributos, eles parecem não ter muita diferença muito grande. A latitude também, né, ó. Todo mundo concentrado no mesmo ponto, tá vendo? Preço, ó, não tem diferença muito grande. O mínimo de noites também não. E o número de reviews por mês também não. O restante dos atributos parece influenciar bastante. A longitude, ó, tá, tem uma influência. Ou seja, a posição no eixo horizontal tem uma diferença, tá, nos clusters. Vamos ver aqui. Tem uma diferença, né, ó. Esses dois últimos clusters, o 5 e o 6, eles têm o mesmo valor aqui. Vamos dar uma olhada no heatmap, no 5 e no 6. O Calculate List Hosts aqui, ó, porque tem um valor percentual muito grande, ó, 4.500, ele está atrapalhando, tá vendo? Que é justamente aquilo que o Lúcio tinha dito, do problema do mapa de calor, né? Ó. Quando a gente tem um valor que tem um percentual muito grande, a escala fica toda comprometida por causa dele. Ó. Tá todo mundo branco e ele bem verde aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui na tabela de centroides, ó. Esses dois clusters, eles são muito próximos dos valores, tá vendo? Ó? A gente observou lá, né? Ó? Muito próximos dos valores. Ó. Tem uma diferençazinha um pouco maior aqui no Calculated Hosting Lists, mas o restante é tudo igual. Por que esses dois clusters eu não posso juntar e transformar em um? Ó? Olha isso daqui. Né? Apesar deles serem muito parecidos em relação aos outros atributos, eles são clusters que são de quartos diferentes, né? Ó. Esse aqui é um cluster que tem mais quartos privados, esse aqui é um cluster que tem mais quartos compartilhados, ó, 0 e 0, tá vendo? Então, essa clusterização está válida ainda. Esses dois aqui, ó, são dois clusters que são de quartos inteiros, mas vamos ver se tem alguma diferença entre os dois, ó. Tem uma diferença grande de preço, ó, desses dois clusters. Tem uma diferença grande no número mínimo de noites. Tem uma diferença grande, gigantesca, ó, no número de reservas. Então, esse daqui, ó, é um cluster de quartos inteiros que tem um preço um pouco mais alto, tem um número de reservas grandes e tem uma disponibilidade muito grande. Esse cluster aqui, ó, é um cluster também de quartos inteiros que tem um preço um pouco mais abaixo desse daqui, mas que tem, ó, o número mínimo de noites é bem menor e a disponibilidade é muito baixa. Tá? Então, aqui são apartamentos que a pessoa aluga provavelmente por temporada. Então, existe esse grupo, certo? De apartamentos que são por temporada. Qual o grande lance da clusterização, certo? Vamos tentar interpretar como é que a gente utilizaria esse resultado aqui. Vamos supor que a gente chegou nesse resultado aqui, tá? Como é que a gente utilizaria esse resultado aqui na prática, tá? Vamos supor que no Airbnb, tá? Tem um novo cliente que vai alugar o apartamento, tá? Ele seleciona a opção dizendo que vai alugar o apartamento inteiro, tá? Como o apartamento é dele e ele aluga só quando ele vai viajar nas férias, vamos supor, a disponibilidade dele é baixa, certo? Aí vamos supor que ele coloca um preço que está próximo também do valor desse cluster aqui, certo? O preço é próximo. E a posição geográfica dele também tá próximo dessa latitude aqui, certo? Isso significa que existe uma alta... o review não tem ainda, né? Porque ele vai começar agora, então não tem review nenhum. Mas existe uma alta relação desse cliente novo para esse cluster, concorda? Não existe? A gente não sabe ainda qual a frequência com que vai ser alugado,
A gente sabe qual é a disponibilidade, porque quando você aluga o seu apartamento, você escolhe, né, quais são as datas que você vai disponibilizar. A gente sabe o preço, porque o cliente pode informar. A gente sabe o número mínimo de noites, porque também é uma coisa que o usuário ele define lá quando vai alugar. E quando ele coloca o endereço, a gente tem a latitude e a longitude. Então, essas informações, essa e essa a gente tem. Baseado nesse comportamento, a gente pode jogar esse cliente nesse cluster aqui, tá? E se existe uma alta probabilidade dele estar nesse cluster, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o número médio de reviews por mês e vai saber também mais ou menos quanto é que é a taxa de reservas para esse apartamento, para esse cliente, tá? No Airbnb. E mais ainda, se eu tenho algum tipo de estratégia de propaganda, tá? Para poder vender algum tipo de serviço para esse cliente aqui do Airbnb, para esse cluster, quando esse cliente se caracteriza como sendo participante desse cluster, eu posso fazer o direcionamento da propaganda para ele, baseado no cluster que ele tem mais afinidade. Entenderam aí? Tô voando. Não entendeu não, Lúcio? É isso, cara. Cara, desculpa aí que eu tô exausto, tive uma noite péssima de sono. Péssima. Entendeu, Jorge? Entendi. Eu tô dormindo muito mal também esses dias. Mas, assim, essa avaliação, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Porque Tem que ser muito cuidadosa. é, Ela é muito perigosa, inclusive. Se for exatamente, feita mal feita. é muito, eu acho, né? Não é bem precisa, né? Tu acha muito o quê? Eu não acho ela muito precisa. Na mineração eu acho mais precisa. Aham. Na mineração a gente encontra padrões diretos, né? Que a gente está encontrando grupos. Mas a Grupos, né? clusterização, ela sendo bem feita, ela é mais útil, eu acho, do que a mineração por regra de Não, é porque associação, tá? ela dá dados corretos, né? Ela dá percentuais porcentagens corretas, diferente do que a gente faz lá, que a gente cria os percentuais, né? Pois é. Então, vamos fazer mais testes aqui, né? Vamos ver até que ponto a gente consegue aumentar esses clusters. Fazendo sentido, Vai, né? bora fazer 8, né? 8. Ele já roda com muita dificuldade com 8. Quanto mais clusters, mais pesado é o processo, tá? Dá uma olhada aqui no centroides. Ó, começou a diferenciar mais ainda a longitude, tá vendo? Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que dar uma olhada para ver se não tem algum cluster que é muito parecido com o outro, tá? Vamos dar uma olhada aqui no centroide, é uma boa forma de visualizar. A gente pode olhar por pares aqui, ó. Esse cluster tem 2 aqui que são o mesmo tipo de quarto, né? Tem 4, na verdade, ó, que são de quarto de apartamento inteiro, tá vendo, ó? 4 clusters que são de um apartamento inteiro. Vamos ver se tem diferença entre eles, né, ó. Latitude, bem parecida, a gente já viu, né, que a latitude era bem parecida. Longitude, tem uma diferençazinha aqui nesse, ó, esse aqui é um pouco mais à esquerda, um pouco mais para o oeste, em média. Diferença de preço, existe, né, ó, esse daqui é o mais barato de todos, é o cluster mais barato, aí esse daqui... Qual que é o mais segundo mais barato? barato. O 5, é? Do que tem tipo 1, vamos ordenar assim, né, para ficar mais fácil. Aqui, ó. O mais barato é o cluster 0, né? Que é o cluster que tem um mínimo de noites menor, tá vendo, ó? Então, o cluster mais barato tem um mínimo de noites menor. O número de reviews mais alto é esse daqui. Calculated Hosting List. Tem um cluster que tem... O cluster 5 é um cluster de apartamento inteiro, que é o que tem uma reserva muito alta e a disponibilidade muito alta, né? Ó. Só que tem outro cluster ó, que tem reserva alta e o número de disponibilidade alta, o número de reserva muito baixo, tá vendo? Então, essa divisão aqui funcionou, né? Realmente tem 2 clusters que são diferentes, ó. Vamos ver se tem alguma diferença que influencia isso daqui, ó. O número de mínimo de noites parece ser igual.
O preço desse daqui, apesar de ser um pouco, é quase igual, né? Mas a média é um pouco menor do que esse, ó. Esse daqui tem menos reserva do que esse, apesar de disponibilidade maior. O número de reviews é exatamente igual, ó, em média. Parece ter alguma influência em relação à posição, tá vendo? Ó? A posição parece influenciar. Tá vendo? Tu acha? Talvez. Porque, ó, como é que dois são apartamentos inteiros, certo? Como é que apartamentos inteiros tem dois clusters que os dois têm disponibilidade alta? O preço não tem muita diferença. O número mínimo de noites não tem diferença. O número de reviews não tem muita diferença. Mas esse grupo aqui tem pouquíssima reserva, esse daqui tem uma quantidade gigantesca de reserva. Onde é que tu tá olhando reserva aí? Calculation aqui, é? Esse Calculate Host List é o número de reservas que foram feitas. Tá vendo que tem uma diferença aqui? Ele identificou esse grupo diferente aqui porque existe a diferença, tá? Ele controla a distância. O cluster funciona, tá? Ele faz a divisão de forma correta. A gente vai ver já que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Tem métodos diferentes que podem gerar clusters diferentes, tá? Tá. O número de avaliações desse que aluga mais é bem maior do que aluga menos, né? Cadê? Não, o número de reviews está igual. Não, lá embaixo. Não, avaliation, o que é esse avaliation? Não, a availability é a disponibilidade. É justamente, os dois têm disponibilidade e o que tem disponibilidade maior, os dois são altos, né? Mas o que tem disponibilidade maior tem um número de reservas menor. Pode ser que tenha uma influência com a longitude, é o que está aparecendo, tá vendo? Ó? Talvez apartamentos mais ao oeste sejam apartamentos mais interessantes, ó, porque tem deve ser uma região mais turística, por exemplo, certo? Do que apartamentos dessa região. E é justamente onde a longitude está sendo ruim para a nossa análise, tá vendo? Latitude e longitude são valores que a gente não consegue interpretar com facilidade, né? Aquela outra opção, que era os distritos, é uma opção que parece ser bem mais interessante. Concorda? Porque a gente saberia exatamente quais são os distritos, né? A gente encontraria grupos assim. Então, o desafio que eu vou lançar aí para vocês tentarem fazer até sexta-feira é justamente tentar fazer esse processo de clusterização, só que em vez de utilizar a latitude e longitude, aqui no Select Attributes, ó, vocês vão utilizar o Neighborhood Group, tá? Vocês vão eliminar a latitude e a longitude, porque os dois têm relação, né? O distrito tem relação com a latitude e a longitude. E vocês vão usar essa informação, vou até rodar aqui uma vez só para olhar, para vocês verem como vai complicar, para tentar fazer a análise do cluster, tá? Vai complicar bastante, tá vendo aí, ó? Que a gente tem muitos atributos agora. Certo. É para tirar o para colocar o neighborhood group e tirar qual? E tirar a latitude e longitude. Tentem fazer testes aí. Vocês podem utilizar essa visualização do Centroid para ajudar. Tá vendo que ele mostra todos os atributos com os valores? Tá vendo aí? Certo. Então você pode ordenar aqui, ó. Se você clicar, ó, quero todos os clusters que são do Brooklyn, ó. Aqui, ó. Eu tenho 2 clusters que são de apartamentos no Brooklyn, tá vendo? Então, do Brooklyn, que são do tipo... Cadê? Que são para quarto privado. Vamos dar uma olhada aqui. Ele não ordena os dois ao mesmo tempo, não? Era para poder, né? Mas tudo bem. Ah, tá aqui. É só você segurar o Ctrl, ó. Se você segurar o Ctrl, você consegue ordenar... Segura o Ctrl e clica que ele ordena os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Não tá funcionando muito bem aqui, não. Tá certo. Ó. Segura o Ctrl, é? Segura o Ctrl que ele pode ordenar mais de um por vez. Então, ó, o cluster 3 e o cluster 5, nesse exemplo, só para poder ajudar vocês, certo? Para não começar do zero. O cluster 3 e o cluster 5 são clusters lá de Brooklyn, tá vendo? São apartamentos de Brooklyn. Um tem quartos privados, não são todos, tá vendo? Ó, tem um percentual aqui, ó, 0,96, a maioria, né? É de quartos privados, e o outro não é de quarto privado, tá? É de apartamento inteiro, tá vendo aqui? Vamos ver se tem uma diferença aqui no preço, ó. Tá vendo que tá aparecendo agora uma diferenciação no preço? O Brooklyn
parece ser, dependendo do tipo de quarto, influencia. Não, no Brooklyn, se for o apartamento inteiro, o preço é mais alto do que o apartamento, do que o quarto privado, tá vendo? O número de noites não tem diferença nos dois clusters, o número de reviews também não. O número de reservas tem uma diferença muito pequena, na verdade são poucas as reservas para Brooklyn, tá vendo? Ó? São reservadas geralmente pouco. E a disponibilidade também não é tão alta, tá vendo? É influenciado por isso, né? Então as pessoas devem disponibilizar pouco tempo, né, do ano, e por isso mesmo tem poucas reservas, tá vendo? Aí você pode ir analisando assim, ó. Como a gente tem muitas opções aqui de grupos, então são 5 grupos, né? São 4 colunas. É trabalho aí, viu? Você tem que aumentar a cluster e ir analisando até conseguir encontrar a divisão que funciona. É possível, certo, Jorge? De você, depois de um tempo, demora, certo? É por isso. A gente pode diminuir o número de clusters também para fazer análise, pode? Pode. Mas geralmente é bom que você tenha o mínimo possível. Então você tem que ir aumentando até que você identifique, não, realmente, eu cheguei num grupo aqui agora, eu tenho 2 clusters que são muito parecidos. Certo. Tá? Ou então, por exemplo, 2 clusters que tem só um atributo que diferencia. Isso também é uma coisa ruim, certo? Se eu tenho 2 clusters que é tudo igual, mas tem um atributo que é diferente, geralmente o que acontece é o seguinte, lembra naquele exemplo que a gente tinha, naquele exemplo que eu fiz só com dois atributos, que era idade e conta corrente? Sei. Lembra que tinha um grupo que era do pessoal que tinha uma idade que era mais velho e que tinha uma conta corrente um pouco mais baixo daquele grupo mais ativo? Sei. E aqui aquele grupo a gente decidiu, se a gente fizesse 3 clusters, a gente tinha 3 divisões, funcionava. Com 4 parecia funcionar, né? Porque ele dividia aquele pedaço em 2. Só que aquela divisão era meio forçação de barra, né? Porque era só em relação ao atributo. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Quando a divisão de 2 clusters é só por um atributo único, não é muito bom, certo? Não é uma divisão boa. Então a gente pode reduzir o número de clusters para evitar essas opções. Beleza? Não, beleza. Por causa da dinâmica do algoritmo, cara, isso só vai acontecer justamente quando for acontecer. Então, se você tem... Aqui a gente tem quantos clusters? 8 clusters, né? Se ainda não aconteceu, eu posso aumentar para 9. Na hora que acontecer, vai acontecer só em um caso, entendeu? Um par. Sempre vai ser assim. Então, esse par, quando você identificar como sendo muito parecido, tá? Quando às vezes só tem um atributo que diferencia alguma coisa, aí você sabe que passou da conta, você volta e a partir daí você já pode começar a analisar cada cluster para entender e descrever o padrão de cada cluster, certo? Que é uma etapa importante. Aí vai testando até achar a melhor situação, né? Tem que ir testando e analisando assim, é trabalho de formiguinha mesmo, viu? A gente vai. Não é, Lúcio? Acorda, Lúcio. O Lúcio tá morto aí, de cansado. Tô exausto. Exausto mesmo. Peraí, gente. Eu tô morrendo. Lúcio. Oi.